Paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na EBD. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora na EBD, supervisora pedagógica. Paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, Ingrid. A paz do Senhor a todos os professores que nos acompanham. Estamos aqui hoje para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar na sua classe de jovens, na lição de número 2, que tem por título Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Os objetivos desta lição é conhecer os êxitos e fracassos de Israel na posse da terra prometida, refletir sobre a repreensão de Deus ao seu povo e destacar os perigos da idolatria e do sincretismo religioso. Lição maravilhosa, muito rica. E eu já gostaria de ouvir nesse momento a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. A dica que eu trouxe é de uma dinâmica que tem o título do O Peso das Escolhas. E o objetivo dessa dinâmica é demonstrar que a fidelidade a Deus é uma decisão intencional e diária, e que ceder às atrações do mundo tem consequências espirituais. E o material necessário para o que o professor vai precisar para esta dinâmica são duas caixas ou sacolas. Uma dessas caixas ele vai rotular como o caminho de Deus e a outra ele vai colocar os falsos deuses. E papéis com desafios ou perguntas, né? Canetas, para todos os participantes. E aí, o passo a passo dessa dinâmica, ele vai ler Juízes, capítulo 2, versículo 11, onde a Bíblia vai relatar que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baalins. Vai explicar que o povo de Israel abandonou o Deus que o libertou por escolhas precipitadas, atraídas pelas facilidades da cultura ao redor. E aí ele vai entregar um papel e uma caneta a cada aluno e vai pedir para cada participante escrever secretamente um desafio. Ou seja, o aluno ele não vai precisar se identificar. E aí que desafio será esse? Será uma tentação ou alguma área da vida deles onde eles acham que julgam que seja muito difícil ser fiel a Deus, como jovem, né? E aí eu trouxe até alguns exemplos aqui, como amizades, como a mentira, como a preguiça de ir à igreja, como a questão da administração do tempo, como eu estou utilizando o meu tempo, né? O que eu tenho priorizado no meu tempo. E aí ele vai dobrar esses papéis e vai misturar. Vai receber dos alunos, vai dobrar e vai misturar. Depois ele vai colocar duas caixas em lados opostos da sala. E dentro da caixa, o caminho de Deus, ele vai colocar papéis com atitudes de fidelidade. Aquela caixa ali vai representar a oração, a leitura da Bíblia, o perdão, e na caixa falsos deuses, ele vai colocar atitudes de afastamento. E aquela caixa ali, ela vai representar fofoca, mentira, a idolatria, o amor ao dinheiro, né? E aí ele vai chamar voluntários para tirar os papéis da caixa de desafios que eles mesmos escreveram, né? Aqueles desafios que no início da dinâmica eles escreveram, eles colocaram que era algo que para eles era difícil ser fiel a Deus. Então eles vão, alguns voluntários vão retirar dessa caixa alguns papéis. E eles terão que escolher em qual das duas caixas eles vão colocar aquele papel, dependendo de qual caminho eles vão resolver seguir. Eles vão pegar aquele desafio, mas eles vão decidir colocar aquele desafio aos pés do Senhor ou vão continuar seguindo a vontade do inimigo, né? E aí, para reflexão, o professor ele vai, após todos depositarem os seus papéis, ele vai promover um debate no grupo. E aí ele vai perguntar por que é tão fácil escolher a caixa tipo falsos deuses, né?
as coisas que nos afastam de Deus. Então, assim como os israelitas em Juízes, que serviram aos Baalins, né? Que procuraram a questão do dinheiro, da idolatria, de outros deuses, coisas que fizeram eles abandonar a Deus. Como nós podemos fazer a escolha certa? Quando tudo ao nosso redor parece ser difícil, quando tudo ao nosso redor parece nos querer puxar para essas coisas que nos afastam de Deus, que trazendo para a nossa realidade de hoje, pode ser o dinheiro, pode ser as redes sociais, pode ser a aprovação dos outros com relação à nossa pessoa, né? A necessidade de você se sentir aceito, dependendo do contexto em que você está. E aí a aplicação prática o professor ele pode estar trazendo, né, para os alunos que a verdadeira fidelidade existe esforço contínuo e obediência. Lá em Juízes 2:11, vai dizer que o povo escolheu se desviar. Hoje, você também tem o poder de escolher a quem servir. Decidir ser fiel a Deus é uma escolha constante que define o seu destino e a sua paz. E essa é a minha dica pedagógica de hoje, Ingrid. Muito obrigada, irmã Ana Célia, por contribuir conosco, por trazer dinâmicas tão ricas, né, para o professor utilizar em sua classe. Eu também trouxe uma dinâmica bem curta, mais reflexiva, certo? Na verdade, é só uma dica pedagógica. E eu coloquei por título: As escolhas têm consequências. O objetivo é levar os jovens a refletirem que a fidelidade a Deus é uma decisão diária e que toda escolha produz consequências. Como materiais, você, professor, só vai precisar de cartões com situações do dia a dia, e você também pode escrever no quadro, no próprio quadro, de um lado você coloca fidelidade a Deus e do outro seguir o mundo. Como sugestão do que você colocar nos cartões, eu trouxe algumas frases, né? Deixar de orar por falta de tempo, escolher participar do culto ao invés de outro compromisso, mentir para evitar um problema, perdoar alguém que o ofendeu, então são frases positivas, né? E frases contrárias. Ceder à pressão dos amigos para fazer algo errado, ler a Bíblia diariamente, compartilhar a fé com um colega, guardar rancor, então são frases aí diversas. E aí você vai escrever, né, do lado ali de cada lado do quadro, e vai ler uma situação de cada vez. E aí os jovens irão para o lado que representa a escolha feita naquela situação. Então, se você leu guardar rancor, aí os jovens escolhem um lado. Guardar rancor é fidelidade a Deus ou é seguir o mundo? Né? Escolher participar do culto ao invés de outro compromisso é demonstrar fidelidade a Deus ou é seguir o mundo? E aí você vai lendo frase por frase, né? Esse momento, depois desse momento, você vai explicar que lá em Juízes 2, uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, né, e abandonou a fidelidade a Ele. A infidelidade não aconteceu de uma só vez, mas por meio de pequenas escolhas diárias que os afastaram de Deus. Né? Então, não foi do dia para a noite. Né? Então, foram pequenas coisas que eles foram fazendo que foram afastando eles do Senhor. Né? E aí você vai levantar uma pergunta para reflexão. Se alguém observasse apenas as suas escolhas durante essa semana, concluiria que você é fiel a Deus? Então, se alguém estivesse te observando com as suas atitudes diárias, o que essa pessoa teria de conclusão sobre você? Né? Então, a fidelidade não é apenas um sentimento, mas uma decisão constante. Todos os dias nós escolhemos obedecer a Deus ou seguir os nossos próprios desejos, né? São as pequenas escolhas de hoje que determinam quem seremos espiritualmente amanhã. Então, são pequenas escolhas do nosso dia a dia, né? Você deve levar os jovens a refletirem sobre isso, que não é uma totalidade. São pequenas coisas do dia a dia que nós fazemos que decide se nós somos fiéis ao Senhor. Então, essa é a minha dica de hoje. Já gostaria de agradecer e perguntar se a nossa irmã Ana Célia tem algo mais a dizer. Eu acredito que seja interessante para fazer o fechamento, tanto da minha dica quanto da sua dica pedagógica, o professor fazer uma oração, né? Faz finalizar com os alunos fazendo uma oração, para que, pedindo ao Senhor, para que o Senhor dê forças para que os alunos eles vençam, né?
eles possam ser fiéis ao Senhor e tenham forças em Deus para poder vencer este mundo, né? As coisas que o mundo oferece. Acho que uma oração para finalizar. Com certeza, orar sem cessar, né? Então, em todos os momentos, a oração, ela é muito importante. E nas aulas também, né, professores? É muito importante iniciar com a oração, finalizar com a oração, é sempre bastante importante. Então, nós já gostaríamos de agradecer. Continue nos acompanhando aqui no podcast. A paz do Senhor Jesus e uma excelente aula.